E aí, caras, eu não sei se agora já tem alguém ouvindo. Parece que o YouTube tinha bugado aí. Tem alguém aí? Caraca, mano. Alguém? Alguma alma? Aí. Pô, finalmente. Não sei se o YouTube tinha bugado aí. Mas eu tentei começar uma live já 3 minutos atrás, sei lá. Só que não apareceu ninguém. Agora sim. Caras, eu fui pesquisar aqui agora, vai mostrar alguma coisa do Vampire 2 aqui. Fiquei empolgado, fiquei empolgado. Ahn, Eu não sei quais são os jogos exatamente que vão aparecer aqui. Eu sei que tá marcado o Borderlands 3 e o Vampire Bloodlines 2. Tem muita gente que é fãzaça do primeiro. Eu ainda não joguei. Eu não posso ficar, mas toma o like até depois. Boa, cara. Caras, inclusive tem. Hoje ainda tem da Ubisoft e da Square Enix ainda. Da Ubisoft é 5 horas. E da Square é 10. 10 ou 11, peraí. Da Square é 10 horas. Pô, vai ser tardão. Hoje tem cocada liberada? Cara, provavelmente o tio da cocada vai passar gritando aí daqui a pouco, velho. Depende de quanto tempo vai durar essa conferência aí, mas... Na teoria, daqui a pouco ele passa, velho. Falaram que se eu quiser que o T6 apareça, eu vou ter que comprar uma cocada pra quebrar a maldição. Mas não vai rolar. Eu não vou até lá embaixo pra dar a volta, pra ir lá pegar a cocada, nada. Vampire eu só joguei o RPG de mesa, tô empolgadão pra ver gameplay dele. Eu espero que hoje apareça gameplay, né, cara? Se mostrar um trailer de novo não vai adiantar nada. Mas tem o Vampire 1 também. Talvez você pode jogar ele enquanto o 2 não sai. Você viu o trailer do... Você viu o Final Fantasy VII ontem? Eu vi falando que... O trailer eu não vi não, mas eu vi que a data vai ser 20 de... Não, 20 não. Vai ser março do ano que vem. Acho que é isso. Compra cocada pelo bem maior. Todo mundo quer o novo Elder. Ah, ai, ai, ai. Mas o trailer do Final... Caraca, eu tô ficando ruim por causa dessa E3, viu? Tô rouco já. Mas o trailer do Final Fantasy eu não vi não. Eu vi que dura, sei lá, 1 minuto e pouquinho, por isso eu nem animei de entrar, cara. Falei, cara, com certeza vai ser CG. Aí eu larguei pra lá. Hum... Quanto tá a cocada? Não faço ideia, velho. Nunca comprei desse cara aí, não.
Mas não deve ser muito caro. Ah, não sei, né? Ele vende na rua, então... Se for caro, o pessoal não compra. Que horas começa? 2 horas da tarde. Ah, vontade de assistir a conferência da Bethesda de novo. Cara, você é masoquista? Ou... É, acho que é masoquista mesmo. Você é masoquista, velho? Sádico acho que é quando você quer ver os outros se fudendo, né? Masoquista é quando você quer se fuder. Você é louco? Ah, já descobri se sua vizinha joga Sky. Ah, cara, tudo vira meme aqui nos comentários, né? É anão versus elfos, é o tio da cocada, é a vizinha, é tudo, né? Ah, qual jogo você curtiu até agora que foi anunciado, além do mobile da Bethesda? Ah, o mobile da Bethesda. Ah, caraca, de tudo que foi anunciado, eu curti talvez o Elden Ring, mas não dá pra falar que eu gostei ainda porque não tem gameplay, né, mano? Assim, na teoria eu vou gostar muito. Um RPG medieval com Martin contando a história tem tudo pra ser bom. Com um gameplay de Dark Souls, teoricamente é o que eu mais gostei, mas eu não gosto de falar antes de ver gameplay. Ah, eu preferi a conferência da Microsoft do que a da Bethesda. Não, a da Microsoft foi a melhor, velho. Pelo menos ela assim. Ah, o detalhe é que também ela só mostrou CG, né, velho? Não teve um gameplay, cara. Mas pelo menos foi uma apresentação legal. Mostrou vários jogos ali. Ah, o cara da cocada já passou? Tô com uns trocados aí. Ainda não. Quando ele passar, certamente vocês vão ouvir. E o cara grita pra porra, viu? Melhor coisa da Bethesda foi Kumi Nakamura. Véi, nego já foi stalkear a japonesa, véi. Ah, você se enquadra em qual raça de Elder Scrolls? Cara, por incrível que pareça, Elder Scrolls é o jogo que eu menos ligo pra raça, véi. Porque não tem muita consequência real assim. Tem tanta vantagem ou desvantagem de um pra outro. Mas geralmente eu pego o Elfo da Floresta. Ou o High Elf. São os dois que eu mais escolho. Ou Khajiit também. É verdade que o Todd ficou puto pelo cara que tava gritando na plateia? Eu não tô sabendo não, velho. Ah, véi, tinha como não ficar puto com aquilo ontem, cara? Ah, aquele Ghost War Tokyo parece ser da hora, pelo menos a temática. Aí que tá, né, cara? Porque a gente não sabe absolutamente nada. Sem gameplay, cara, aquilo lá pode ser qualquer coisa. Aí que tá o ponto. O Elden Ring, na teoria, também poderia, só que pelo menos a gente já tem um norte a seguir. A gente sabe que ele é mais ou menos o estilo de gameplay de Dark Souls, entendeu? Agora aquele lá a gente realmente não sabe nada, não tem noção de como é que vai ser. Eu queria um novo The Witcher ou TS6, mas tá foda realmente, velho. Tá foda mesmo. Pelo menos tá cheio de data, né, velho? Cyberpunk vai ser em abril do ano que vem. Eu até já postei um vídeo aí no canal hoje sobre isso. Final Fantasy em março do ano que vem, se eu não estiver enganado. Elden Ring vai ser no ano que vem. Que eu tô me lembrando que agora é esse. Dying Light 2 acho que também é ano que vem. Não tenho certeza. A plateia da Bethesda gostou. Ah, vai aquela plateia pra puta que pariu, velho. Ah. Não, a Nintendo é amanhã. Se eu não me engano, 1 hora da tarde. Eu achei top aquele Deathloop. Aquele lá eu curti, velho. Aquele lá foi da hora. Aquele... que o cara sabe que vai entrar um cara na porta, não é? Aquele lá foi da hora. A proposta é interessante, mas não é pra todo mundo, né? Eu acho que eu gostaria dele. O que eu queria já foi mostrado, Cyberpunk. Pena que não foi mostrado tanto, né, cara? Foi só uma CG. Ainda por cima spoilando, desgraça, velho. Eu ainda tô traumatizado com a conferência da Bethesda ontem.
Será que tem novo jogo da Capcom? Cara, eu acho que se tivesse teria aparecido ontem na Microsoft, velho. Como a Capcom não tem conferência própria, geralmente mostra os jogos ou na Sony ou na Microsoft, né? Eu acho improvável. Plateia da Bethesda, tudo paga, todo mundo feliz por causa de um capacete. Cara, na moral, velho, existem limites. Na hora que eles começaram a aplaudir aquele jogo mobile lá de celular, cara, coisa bizonha, velho. Começaram a aplaudir aquela porra, depois aplaudiram uma nova tecnologia de streaming que vai fazer ficar mais barato. Ah, vai se fuder. Não. Eu queria Modern 4, mas é impossível. Caraca, você é realmente viciado nesse jogo, velho. Deixa eu adivinhar, alguém roubou sua cocada. Não, cara, não, não. Se roubarem alguma coisa minha, você vai atrás, velho? Eu sou um Tane de Whiterun, então... Teoricamente, os guardas devem me ajudar. Nintendo 1 hora aqui ou lá. Aqui ou lá o quê? 1 da tarde amanhã, cara. Ah, já se recuperou da E3 da Bethesda? Tá de boa agora? Não, cara, não me recuperei não. Gostei do Star Wars. Então, até parece interessante, cara, mas eu achei muito mal detalhado as coisas. Tava muito bizarro, velho. Fala assim: ah, a gente vai colocar aqui um jogador profissional pra jogar. E aí o cara apanha mais que mulher de bandido. Entendeu? Vamos colocar aqui. Cara, ele levou uns 20 golpes na batalha lá e não morreu, velho. Tava muito tranquilo aquela demo, velho. Sei lá. Ainda bem que não mostrou mais coisas, já deu um baita spoiler desnecessário. Além do cara morto, Neo apareceu. Deveria ter mostrado até o pescoço. Ah, mas até o pescoço ninguém ia reconhecer nada, né, cara? Eu acho que poderia ter mostrado ele de óculos e ele não aparecer lá no palco. Que aí todo mundo ia começar a especular. Caraca, parece o Neo, parece o Neo. Mas esse daí eu não ligo tanto. O meu problema é o spoiler de ter matado o Companion, cara. Começa 2 horas, cara. Daqui a meia hora aí. Na verdade tá marcando até meio-dia e 50 ali, né? 1h50, quer dizer. Pode ser que vai ter algum pré-show já 10 minutos antes. O Deathloop, na verdade, é aquele do cara e da menina. Não, mas é esse mesmo que eu tô falando. Que o cara sabe que vai entrar um cara na porta, um assassino e tal. É esse mesmo que eu tinha falado. Queria ver um novo trailer do TS6. Seria louco, renderia debate por meses, como da outra conferência. Exatamente, cara. Por que a raça mais abundante de Skyrim é dos elfos? Eu acho que não, cara. Mais abundante lá é de nórdicos. Curtiu o Khajiit versus Dragão? Mais ou menos, mano. Mais ou menos. O Khajiit ter sobrevivido no final e ter dado aquela miadinha quando o dragão dá um rugido, velho. Ah, pera aí. Cara, ele deu uma ronronada, velho. Ah, não. Tá. O Deathloop é que o cara e a menina tem que se matar. Ah, não. Desculpa, eu confundi, cara. Eu curti foi outro jogo, então. É um que os... Que o cara sabia que ia entrar um assassino em alguns minutos e ele tem que tentar impedir. Entendeu? Parece que o dia tá se repetindo várias vezes e tal. Eu achei interessante esse jogo, velho. Deixa eu ver o nome dele aqui.
Opa, Cyberpunk recebe 40 segundos da demo que vai estar lá de jogável. Deixa eu ver o que é aqui. Deixa eu ver se tá bonito. Vou tirar o áudio pra não... Ah, já apareceu ontem. Já apareceu ontem em algum lugar. Não sei se foi logo depois do coisa... É, foi logo depois do trailer que apareceu no Microsoft. Nada demais aqui não. Ah, cara, agora eu não vou achar o jogo que eu tava falando, não. Ah, eu gostei bastante do Elden Ring, pena que não teve nenhuma gameplay. Exatamente, cara. Faz uns 10 minutos que eu estava na live e ela estava no mudo. É, você tá falando nessa live aqui? É porque ainda não tem som lá da conferência, ainda não. Ah, isso mesmo, é 12 minutes. 12 minutos, né? É, esse eu achei bem interessante a proposta, cara. Ainda aparece o ritmo ainda por cima. Porque tem elfo da floresta, elfo negro e elfos altos. Elfos altos é muito bom, velho. É... Não, mas é diferente, tem várias raças de elfo. Mesmo jeito que o humano você tem Redguard, Nord ou Imperial. É, cada raça é uma raça, não quer dizer que eles são exatamente ligados, não. Que tudo é elfo. O tio da cocada vai passar aí, provavelmente. Dragon Ball Z Kakaroto, porque, claro, o Dragon Ball precisava ter mais, ter reforçar o protagonismo do Goku, né? Já não é ele que salva sempre, toda vez, em tudo, não. Caraca, só faltava essa ideia, meu. Fallout 76 não ia estar de graça essa semana? De graça não, você vai poder jogar essa semana. Tem uma espécie de teste lá até dia 17. Acho que começava hoje, que tava marcando lá. Ah, cadê o Fallout 76 de graça? Sim, eu tenho tempo a perder. Ai, ai. Ah, o que é melhor, lírio ou cocada? Lírio é aquela flor que você tá falando? Sei lá, mano. Não é Lyrium que você quis falar, não? De Dragon Age? Talvez seja isso. Ah, eu considero que os Dark Souls eram um mundo aberto, sim, cara. A partir do momento que você tem várias opções de ir pra onde você quiser em várias direções, pra mim ele é mundo aberto. O que ele não é um mapa gigante massivo, entendeu? Que você pode ir em cada
para lutarem ao seu lado e conjurar armas para que você, mesmo sendo um mago, possa usar arquearia ou espadas ou o que seja. Você pode conjurar armaduras mágicas para aumentar sua defesa. Você pode usar magias de restauração ou de assustar inimigos. Se forem de level suficiente, eles vão correr de você. Você pode curar seus aliados. Você pode usar as magias de destruição só para causar dano. Você pode usar de fogo para causar dano extra, de gelo para dar uma lentidão no inimigo, de eletricidade para retirar o mana do inimigo. Que mais? Você pode ficar invisível. Você pode iludir as pessoas, deixando elas com raiva, deixando elas calmas, deixando elas em frenesi para atacar qualquer um próximo. Vocês estão percebendo como tem 1000 variações de gameplay comparado com usar uma espada? É por isso que eu gosto pra caralho. Só vim pelos comentários, depois de ontem nada mais me abala. Não, eu ainda não assisti Attack on Titan, não. Tá na minha lista, tem que ver. Aquilo é um dragão? Talvez, cara. Talvez seja um dragão. Talvez seja, sei lá. Não consigo associar aquilo ali a um dragão de jeito nenhum. Canal? Acho que não. Talvez um vídeo só com dicas pra início de jogo.
Velho, vocês estão achando que eu tô brincando? Pô. Qual é a raça que se parece com um gato? Ah, tá bom, né? Já dá pra responder. Eu não vou dar spoilers não, deixa vocês adivinharem. Eu sei porque eu zerei a guilda há pouco tempo. Quentin Tarantino. Ai, ai. Mostraram algo sobre TS6? Não, cara, mas eu tô acreditando que eu vou mostrar agora. Olha esse questionário na tela, velho. Por que estão botando só pergunta de Skyrim? Ô, tem coisa aí, velho. Tem coisa aí. Ponha suas mãos em The Elder Scrolls Skyrim. O que isso faz com você? Ele te cega, ele te coloca em fogo ou ele te derruba? Eu acho que ele te cega, não é? Não. Ah, eu não lembro. Isso eu realmente não lembro, cara. Te coloca em fogo, eu acho que não. Pô, velho, essa pergunta é boa. Tem muito tempo, eu não lembro isso daí, não. A campanha principal é nebulosa pra mim. Véi, agora eu empolguei, velho. Vai aparecer The Elder Scrolls nessa porra aqui. Caraca, que da hora colocar um questionário desse aqui. Ele te cega, acertei, pô. Mas essa eu não tinha a mínima certeza. Bagaça, velho. Melhora os comentários, velho. Se eu tô nessas lives aqui é por causa dos comentários, cara. A resposta era o Isa. Cara, eu tô bom demais, velho. Pô. Qual objeto é usado na logo de Darkest Dungeon que também é crítico pra você sobreviver no game? A terceira é pá, a segunda é tocha e a primeira é... seria... Cara, como é que eu vou traduzir isso? Vidro de poção, alguma coisa assim. É pá. Não, é tocha, desculpa. Na logo dele é tocha. Até porque ela é o item mais essencial. Mas a pá também é útil. Esse jogo é bom, cara. Se vocês não conhecem, olha pelo menos um pouco de gameplay. Ele é difícil pra um caralho. Mas é bom. Pô, nego aí parece que quase ninguém jogou Darkest Dungeon não, viu? O nego não tá respondendo, pô. Você acha que os aplausos pra Fallout 76 eram funcionários da Bethesda? Certamente eram sintéticos, cara. Não é nem funcionários, não. Em Darkest Dungeon, qual boss tenta te levar para o seu caldeirão?
No jogo que você pretende dar dicas lá, não sei, cara. Próximo jogo que eu comprar que não for RPG. No momento não temos nenhum na. Cara, eu acho que não precisa de uma revigorada, não. Do jeito que tá atualmente, eu acho muito bom. Vai ter uma temática totalmente nova, eu acho que isso pode ser muito bom. Vai ter dragões nessa conferência? Certamente. Já foi confirmado aqui The Elder Scrolls 6, Witcher 4, Darkest Dungeon 2 e alguma coisa de World of Warcraft. Foram as perguntas que fizeram ali antes. Ou seja, 100% de confirmação, com certeza. Ai, ai.
This is the PC Gaming Show, a celebration of the most vibrant gaming platform. For the next 2 hours, Deixa eu aumentar a tela you'll aqui see rapidão. all new gameplay footage, trailers, and interviews. Já tá em Taking the stage 720. today are first gameplay footage for Vampire the Masquerade, Bloodlines 2. Vai ter o primeiro gameplay de Vampire, Borderlands 3, Genius 2, Evil Genius 2, que eu não conheço, Last Oasis. Last Two new games Oasis. from Coffee Stain Studios. Pô, tem uns jogos que parecem da hora aí, velho. Planet Zoo. Uou, What's next for Terraria? tinha um leão ali da hora. Remnant from the Ashes. Dark Souls com arminha. Warframe. Baldur's Gate 3. Olha, vai ter Baldur's Gate 3, cara. Pô, se tiver gameplay vai ser foda. Unexplored 2. Opa. Echo. Age of Wonders, Planetfall, and more. And now your PC gaming show hosts, Day 9 and Frankie Ward. Good morning, good morning. Yes, ladies and gentlemen, welcome to the PC Gaming Show. Yeah, yes. We're so happy you're here today. We have a great show for you lined up. We got 30 games that we're going to be showing Tem off. 30 jogos pra Some mostrar. of them will be updates to existing franchises and titles. Others will be exclusive world first. Alguns vão ser continuações, outros vão ser primeira vez mostrados Well, I aqui. first want to thank our sponsors for helping make this event possible. Without their support, this event would not happen. Muito obrigado pra todo mundo. Thank you so much. Thanks to you for coming out. It's 10 a.m. in Los Angeles. Happy Monday, everyone. É 10 horas da manhã aqui em Los Angeles. Muito obrigado por vocês terem vindo. 10 horas da manhã não é cedo não, gente. Calma aí. Tuning in live from all over the internet, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, wherever you're tuning Vocês in estão vendo no from, YouTube, welcome. Twitch, We're happy to Facebook, have you. blá, blá, My em name is qualquer Jay lugar. Ryan. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the Eu sou o apresentador desse fantastic evento. Frankie Ward. E com essa fantástica alguém. Thank you, Sean. Hello, everyone. Now, for you guys at home, for the first time, whatever platform you're watching on, we are going to be pulling your clever comments. Just remember that I said clever comments from Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook throughout the show, making you famous. Eles vão mostrar alguns comentários inteligentes. Ela deixou muito destaque no inteligentes durante o show para que vocês participem. Então vão lá e comentem. Hierark tem que ser um dragão em That's right. T6. Midway through this show, I'm going to be asking those questions to the creative director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show, and we'll read them live. Until then, let's start the PC Gaming Show with our very first title from UK developer Rebellion. Several years ago, they announced that they were working on the follow-up to Evil Genius, a real-time evil layer simulator. And now, Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. So, PC Gaming Show, who's ready to stroke a cat menacingly? Here is the world exclusive reveal for Evil Genius 2 World Primeiro vai Domination. mostrar Evil Genius 2. Vamos ver, vamos ver. Vai ter um monte de jogos aí que eu não conheço, então provavelmente vai ser a melhor conferência até agora pra mim. Vamos ver se vão mostrar bastante gameplay. Evil Genius significa gênio do mal, tá? Então talvez isso daí seja uma fortaleza do mal aí pra algum grande vilão. Nunca joguei o primeiro, então tô só chutando. Parece até aquele cara lá dos Minions lá, né, velho? De costas assim, parece até que ele é o gênio do mal. Ah, paia. Da hora, da hora. Eu só não saquei qual é a pegada do jogo. Você constrói bases pra
Pra que outros jogadores tentem se Vampire, the infiltrar? Masquerade Bloodlines 2 is Não the sei. successor to one of the most beloved RPGs ever. And with me to talk about it, I have Brian Mitsoda and Cara Ellison from Hardsuit Labs. Now, Brian, you were a writer on the very first game, so what does it mean for you to finally get to work on the sequel? It means that a lot of people have very high expectations, and we have to meet those. Well, let's take a look at whether you are going to meet them, because we are going to take a look at the world's first gameplay footage. Ah, agora gameplay, ó. Agora sim. I guess I have to be the one to tell you. Ah, não, é do Vampire agora já, ó. Achei que ia ser gameplay do outro jogo. You're obviously new to this whole existence, but truth is, most of you types won't even make it a whole year. We have one rule. You don't break the masquerade. Pois a gente tem uma regra, você não quebra a Masquerade. Deve ser uma organização, né? Uma organização de vampiros. The city. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua morte. Muito bom, muito bom. É, mas eu achei que ia mostrar gameplay mesmo, né? Só CG. Primeiro quadrimestre de 2020. Ou seja, até março. Guys, what does it mean to be a vampire Caralho, in velho, this no ano que world? vem vai estar lotado de RPG, velho. Caralho. Já tem 4 já. The vampires kind of need to keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying hidden in the shadows while also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human beings. I'm getting flashbacks to last year's show. Cara, it's not just a case, though, of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, different types of blood do different things. That's right. So we have the resonance system, which means that essentially vampires. Ah, qual clã você vai jogar primeiro? Os que estão ganhando ali é Ventru e Malkavian. Brudia tá em terceiro. Pô, o pessoal gosta bastante de vários clãs ali. And that can give you like extra boosts in the game. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships? Opa, gameplay ali no fundo, hein? Well, very fragile, very volatile relationships, very mature relationships. So it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing to me when I was learning about this game is you don't just get bitten and turn into Nosferatu, Dracula, or Brad Pitt. And to be honest, I think you should maybe put Brad Pitt into the game, because then I'm definitely playing it. You actually have to adjust to your environment to becoming a vampire, Cara. That's right. So essentially, in the game, when you were made as a vampire, sort of very young vampire, a lot of other vampires are made at the same time in this thing called the mass embrace. Quando você se torna um vampiro, são feitos vários outros vampiros ao mesmo tempo. Parece que isso vai ser alguma coisa importante na história. Say a wife and children, and you are morally objecting to drinking blood to survive. Ela tá falando que vai ser basicamente um jogo de várias escolhas. Por exemplo, você pode decidir chupar o sangue de um cara lá, por exemplo, e ele tem família, ele tem filhos. Então meio que vai considerar bastante a sua moral no jogo, entendeu? So I think you've convinced everyone here now. When are we going to be able to play the game? We're going Q1 next year. Fantastic. When can we learn more? Bloodlines2.com. Thank you so much, Brian and Cara. Good luck. Give it up. A gente pode ter mais informações no site deles aí no futuro. É o que eles falaram. Now, have you ever wanted to play Dwarf Fortress in space? Starmancer is a space station sim from Ominux Games and Chucklefish. After a catastrophe on Earth, humanity has launched a desperate attempt to find refuge among the stars.
Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Não faço ideia de que jogo é esse. No mínimo bizarro. Customize a sua base, pelo jeito, ou o seu quarto, não sei. Preserve a vida. Faça amigos. E inimigos. Caralho, mano. É no mínimo interessante a proposta. Parece que quando todo mundo é morto, por exemplo, recomeça o processo. Caraca. Our next guests both started as modders. And now they Você queria conhecer o Rabu, run é their tipo own isso aí. studio. Let's welcome to the stage from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott. Hey, Sean. Now I understand. Both of you started as modders, working independently, running your own studios. Talk to me about the collaboration that you started together. Yeah, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even giving them some advice when they were modders, going commercial, helping them not make the mistakes that we made. And we've been friends, and we've always wanted to work together. And now we've sort of formed this independent, former mod team, professional super group to get an awesome game out to fans. Yeah, and for us, this is a dream partnership as well. We've always been really close with Tripwire, and we really respect their games. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about as Sim, well. a conferência da Ubisoft é 5 horas. This upcoming collaboration between Torn Banner and Tripwire. Vamos ver. Opa, sinto o cheiro de RPG. Ou não. Parece só um jogo de combate. No estilo For Honor, que cada combate vai ser um puta combate. Ou estilo Kingdom Come Deliverance. Parece muito até o Kingdom Come. Chivalry 2. Ah, tá. Chivalry é um... É tipo só um jogo de porrada mesmo, entendeu? Você é jogado no mapa e começa os combates. Meu faro de RPG falhou. Olha aí. Oh, talk to me about Chivalry 2, Steve. Well, Chivalry 2 is about bringing players into their favorite medieval movie battle scenes. And our flagship game mode, Team Objective, does that by having players complete medieval objectives like sieging castles, raiding villages, and fazendo cerco a castelos, invadindo vilas. Standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses, killing Queimando peasants, casas. you know. yeah. O cara tá meio Playing against perdido. peasants, getting killed. It's really about letting the player experience every iconic moment of the era. Qual a sua classe favorita? Tava 100% em Knight ali. Carai. Ai, ai. Players. And on top of that increased scale, we've added horses, which
really allows us to add a lot of drama to the game and bring experiences like Knight Battle of ganha the de Bastards from porrada, viu? Knight Don't e worry, Arqueiro we'll go estão last bem à season. Just frente. Battle of the Bastards is going to be in the game. Yes. All right, so I want to ask about the swordplay element to Chivalry 2. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, and this time around, we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every sense. Yeah. We've attempted to completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every action of the combat feels readable and fair, and also has the satisfaction of and the weight that you would expect when two medieval knights in full armor are clashing. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game. And it's, you know, the pace is so much quicker. It was what I really Tá mais fluido, tá mais acessível que o último jogo. Vai ser melhor para iniciantes, em resumo. Full animation swing and then you sort of reset. So it's kind of these discrete, chunky times. I understand that in Chivalry 2, the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like when you're swimming, where you're kind of constantly using both arms at the same time. And a core part of our focus this time around has been making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Like 1-on-3, 1-on-4 situation? Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield. Well, I mean, I do have to ask, we're talking about swordplay and mastery, but the original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you balance the mastery with the fun element? Yeah, our goal has always been to make Como você distribui entre a habilidade do jogador e a diversão? Tá ficando longo já essa entrevista, viu? And we love that. At least half. Yeah. That's an important metric to track. And the game has Eu não sei porque estão falando tanto desse jogo e não falaram do Vampire. Sei lá. Falaram muito menos assim, né? Like, so like picking up a chicken as a weapon, physically that's a clubbing mechanic. him to death with Well, that's excellent. Well, I mean, I have to ask, when can people get their hands on Chivalry 2? So Chivalry 2 is coming out early 2020, and it's coming first to the Epic Games 2020, Store. no começo do We'll ano. look forward to checking it out in early 2020. Gentlemen, John Gibson and Steve Piggott with Chivalry 2. Thank Na you primeira so much. parte do ano, pelo menos. We are just getting started here at the PC Gaming Show. Let's take a look at what's coming up next. You're watching the PC Gaming Show. Coming up, build a world for wildlife in Planet Zoo. From the Cara, eu não sei se... Opa! Vocês estão vendo esse dragão ali, né? É um dragão meio demoníaco, mas vocês viram que era um dragão, né? Agora falando sério, o Baldur's Gate 3, né? Agora falando sério, eu não sei se eles acham que a gente é burro, que a gente já esqueceu os jogos que iam aparecer. Olha o Cthulhu. Cara, esse daí vai ser do Baldur's Gate 3, cara. Foi mostrado já uns 2 dias atrás aí. 3 dias atrás. Alguém falou dragão? Ai, ai. Jogo bizarro aí no That was a filme. brand new trailer for Mosaic, a dark and atmospheric adventure game coming later this year from developer Killbyte and publisher Fury. So how are you guys Alguém enjoying especula it qual so vai far? ser Let's see a configuração swords, mínima space para stations, Cyberpunk? vampires, Cara, liberty. impossível chutar. We're listening to your reactions to the PC Gaming Show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on, so keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Vamos lá. Vaulted Sky. Mais CG, pelo jeito. Carai.
O espírito se movimenta entre as luzes? São os Ghostbusters? Os caça-fantasmas? Ah, o espírito tá no abajur, isso a gente tinha visto mesmo. Eu só não tô sacando essa... Opa! Eu só não tô sacando essa musiquinha dramática aí no fundo. Isso aqui é levar uma cadeirada nas costas. Curti. Agora ficou mais empolgante. Caraca, o bicho pegou uma armadura medieval, mano. Ah, vai ser aquele tipo de jogo, tipo aquele do... Dead by Daylight, não é? Acho que é isso. Um player vai controlar um demônio. Os outros vão controlar os do bem. Mais ou menos. Quando acaba a E3, faz uma enquete das apresentadoras mais gatas. Midnight Ghost Hunt is the dynamic one-man team. Creative director, programmer, designer, it's Sam Malone. Cara, aquela cadeirada foi foda, viu? Sam, Me lembrou aquelas lutas de vale tudo, velho. Enquanto um cara tá comemorando, o outro pega um item lá de fora e taca, velho. Não tinha um jogo de WWE que era assim, velho. Você podia pegar uma escada, por exemplo, no meio do ringue e tacar no inimigo, no oponente, velho. Não, o Baldur's Gate ainda não apareceu. And if I'm understanding correctly, it's not about hiding as a lamp to try to assault and take out a hunter. It's actually, you would do that so that way you can keep running away and continue to hide. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can until the time runs out, until the clock strikes midnight. Midnight being kind of the hour of Quanto tempo vai ter conferência? Não sabemos. O jogo de Harry Potter pode aparecer? Não sabemos. You can quickly just hit him in the back of the head and knock him out real quick, and he has less hunters to deal with at that point. See. Well, what's the identity of the hunters? I mean, we've been seeing furniture flying all over the place. What are the hunters doing? So the hunters, they kind of can be divided into two different segments. The first part of the game is kind of almost like a detective game because they're sort of trying to figure out where the ghosts are hiding because it's not really obvious at first glance. So they've got gadgets like a footprint tracker, they've got like a radar like you saw, to try to narrow down where in the haunted house these ghosts are hiding, basically. As soon as the first ghost is found, though, it starts getting a bit more chaotic. There's ragdolls flying everywhere, and they have that cannon to really try to smash the ghosts into pieces. So those are kind of the two aspects of the ghost. I see. Well, talk to me a little bit about the inspiration for Midnight Ghost Hunt. I understand it's based on Gary's mod called Prop Hunt. Pô, o cara falou ali que parece com Gary's Mod aí, que vocês tinham comentado aí nos comentários aí. You saw the furniture, they hurl themselves at you, they knock you out, they send you flying. So it kind of almost becomes like this action hide and seek. Cara, mas usar armadura não é legal, velho. O legal é usar a cadeira, velho. É o golpe mais mortal desse jogo. So that changes up the dynamic a good amount. And I want to ask about when the clock strikes midnight. We saw the very spooky red color pop up. We didn't see what happens then. What's going on there? So midnight, if even one ghost survives 4 minutes into the match, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary, and all of the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before, and they glow a very brilliant red. So at this point, the tables have turned. The hunters are now the hunted, and they just need to try to work together to stay alive long enough for their evac to come, which is another 4 minutes or so. É uma cópia descarada de Witch It. When it gets to midnight? Are you talking about like 90% Não of the time? conheço. Yeah, usually because the ghosts are so overpowered at midnight. The hunters are doing whatever they can to try to prevent midnight from even occurring by destroying. Galera que vai comprar o Cyberpunk, vamos comprar no site deles para eles terem 100% de lucro. Eu apoio, cara. Comprem na GOG.com. Ela é da CD, super segura e tal. A CD merece, velho. Se você compra na Steam, a Steam já passa a mão em 30% do lucro já, do valor. Então se tá 200 lá, você já passa 60 na mão da Steam já. Se eu pegar no PC, eu definitivamente vou pegar na GOG, velho. You do understand correctly, Sean, yes.
It's a big sequel to a small indie game. Unexplored 2 is a procedural adventure, a roguelike that challenges you to fight, to be clever, and to solve its mysteries. Explore a beautiful world, engage with its creatures, and befriend its people. Search for magic lakes and ancient statues until you die. Vai ficar direto até a conferência da Ubisoft? This is Unexplored 2. Cara, depende. Depende de que horas vai acabar aqui. Vamos ver aqui. Caraca, que desvantagem! 4 contra 1 não. Não. Morreu. Cara, que bicho bizarro que tem nesse jogo. Agora tinha uma centopeia bizarríssima ali. Unexplored. Ou inexplorado. One of the biggest bang for your buck that you can get when building a new rig is investing in a new monitor. And here to talk about a groundbreaking new display is Samsung's Dean Dalcero. Welcome, Dean. What you got for us? Samsung C27 RG5 Curve Gaming Monitor. Well, let's take a A look. Steam é uma merda para empresas, mas tem preços bons para o consumidor. Depende, cara. Igual no caso do Cyberpunk. Tá R$200 lá. Teoricamente deve ser o mesmo preço da GOG. Se é que a GOG não vai estar mais barata, né? Acho que não. Dean, we've seen the video, and I gotta start asking. Talk to me about some of those juicy features and specs. So it's a 240 hertz curved gaming panel. We believe it's the world's first. So you have lag-free and tear-free performance. And we think that the curve, its 1500 art radius, is going to be a very immersive experience you wouldn't get from a traditional flat panel. And I wanted to ask a little bit about some of the color specs. Sure, it's a 3001 contrast ratio, so you get those deeper blacks, brighter whites, and hopefully you'll see. Pra mim essa conferência tá até de boa até agora. Pelo nível que a gente tá vendo aí nesses dias. Well, since this is the PC gaming show and we're showing off a huge variety of games here, what are the types of games that you would expect that 240 hertz refresh rate and the G-Sync to work well with? Sure, so we think everybody's going to appreciate the speed and the performance, but ultimately, esports first-person shooters are really going to benefit. Right. Well, of course, I have to ask, not just when is it available, but what type of cost are we talking? Sure, so it'll be available in mid-July for under $400 for a 27-inch panel. So it expands our gaming lineup to 8 models. Yeah. Because when you said 400, I mean, that's the 27-inch is right. the $400. Wow. Yeah, so our gaming lineup will be expanded to 8 models, ranging from 24 all the way up to a 49-inch dual QHD. Check out samsung.com/gaming240 or see us in the back of the room for more info. Yeah, that's right. For any of you in the audience, it's there. You can go there for it. It is not 4K. It's not 4K. Not for that price point.
Velho, eu tô querendo ver se vai ter gameplay de Baldur's Gate, velho. Ficou com câncer daquele miojo? Ainda não, cara. É a longo prazo se abusar só. Gearbox answers burning questions about Borderlands 3. The next game from Agora deve ser o último bloco, eu acho, caras. Get ready to rip the galaxy a Sei new lá. wormhole in Valfaris and more. Teoricamente já devem ter mostrado uns 20 jogos aí, vai? Eu acho. Ou será que não? And now the PC Gaming Show presents What's Next from Funcom. Ih, não, agora o nego vai pirar nos comentários aí. Puta que pariu, já tô te vendo. Ai, ai. Hello, everyone. Thanks for the warm applause. It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC Gaming Show for the very first time ever. And naturally, we would like to show some of the cool stuff that we've been working on. É milf, é without milf. further ado, here are some of the games coming for 2019. Eu tô lendo os comentários aqui, tá de boa. Aparece ela. Opa! Aparece ela, fica frenético aí. É a expansão do Mutant Year Zero. Eu ainda não joguei, tá na minha lista porque é tipo um XCOM. Cara, esse jogo tem tudo pra ser muito bom, velho. Por que eu não comprei ainda é um mistério. Cadê o pato? Não era um pato branco, eu acho? Um pato branco e um porco? Nessa expansão agora vão ser outros. Um jogo de estratégia do Conan, interessante. Já não fazem jogo de estratégia há um bom tempo. Carai, muito personagem na tela. Interessante. Maio, 29 de maio, então já saiu. Saiu há, sei lá, 15 dias atrás. A Lua da Loucura. Caralho, velho, esses jogos agora que estão me chamando mais atenção do que os de antes. Moon of Madness. Deixa eu ver aqui se já saiu esse jogo do Conan mesmo. A Steam tá foda aqui, hein? Porra. Tá lenta pra caramba. Você entra na Steam, a primeira propaganda já é do Cyberpunk mesmo. My son, off to fly among the stars. O jogo realmente já tá à venda mesmo. 70 pila esse do Conan aí. No futuro darei uma chance. Deixa eu ver como é que estão as análises dele aqui. Neutras. So yeah, at Funcom we've been Talvez doing não seja our tão own bom. games for over 26 years now. But recently we had the great pleasure to be working with some other very talented developers and help them publish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mace. Já tem gente clamando pelo guarda de Whiterun aí, velho. O guarda de Whiterun vai receber a função oficial de encontrar Instagrams aqui no canal, cara. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something called Conan Chapter. And considering the date, it was perhaps no surprise that people decided that was an April Fool's joke. So yeah, we have a little surprise for you. Check this out. Cadê o guarda? Ai, ai. O guarda já conseguiu mesmo, velho. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Cara, é pior que o guarda conseguiu mesmo, velho. É pior que o guarda conseguiu. Cara, esse cara é um mito, velho. Não dá um minuto e o cara já tá com as coisas tudo, velho. Sinto cheiro de RPG mínimo, né? Mínimo de RPG ali. Mas... cara, o guarda tá... ai, ai. Esse guarda é lendário, cara. Ele tem que ser promovido. Ele tem que ser promovido a...
Responsável pela segurança de Whiterun. Porra. Qual o horário das próximas conferências? 5 horas da Ubisoft, 10 horas da... So there you have it. Da Square Conan Chop Chop. Enix. It's a As roguelike duas vezes. action-adventure game. It's very real, and it's coming to PC, Xbox One, PlayStation 4, and Nintendo Switch on September the 3rd this year. It's 2019. We also have a playable version here at E3 at our demo room, so if you want to give stick figure Conan a try, then please don't hesitate to drop by. Thank you. Thank you so much. Ele é o guardião dos links, Oasis pô. is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future where the Earth has stopped rotating. The last humans need to outrun the blazing sun in massive open-world environments. Good times. But cheer up, Sunshine. This is one of the most original-looking multiplayers we've seen, with interesting ideas underneath. A player-driven economy and some truly incredible death machines. Coming to early access on Steam on July 15th, let's take a trip to the last Oasis. My tribe built wooden legs to lift us over the burning sands. We must move forward or die beneath the sun. Carai, mano. Piratas do deserto, velho. Uou. Que violento, cara. Cara, gostei, viu? No mínimo isso é interessante. Isso é batalha naval melhor que a de Assassin's Creed Odyssey. Uou! Gostei, viu? De verdade. E aí quando você engancha, você pode fazer a abordagem. Porra, velho. Da hora. Opa! Temos dragões, hein? Temos dragões. Cara, em setembro, velho. Véi, vou te falar que, olhando puramente pra esse gameplay aí, esse jogo foi o que mais me chamou a atenção até agora, viu? Até porque foi um dos únicos que mostrou gameplay. Sand of Thieves. Boa, boa. Ai, ai. Eu nem vi o nome do jogo, cara. Como é que eu... Caraca, eu fiquei tão entretido que eu não reparei. Last Oasis. Valeu, gente. Vamos ver isso aqui na Steam. Strategy game, and joining me on the stage to talk about it is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, guys. Hi. Good to be here. So, Leonard, just give us the gist O jogo of what Age of Wonders Planetfall is all about. O jogo tem acesso antecipado. Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. At the start of the game, you choose or create your own faction. Yeah. They include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep when everything went to hell. There's scavenging cyborgs, or the Amazon bioengineers who ride dinosaurs into battle. Yeah. You know, I want to ask, because there's a pretty broad range of 4X strategy games. To give a sense of what the gameplay is, I just want to start from the beginning of a game. What happens when you first land on the planet? Well, each race has their own spaceship. The spaceship comes down onto the planet. The planet is where the entire game takes place. And that spaceship will then transform into your character. Carai, colocaram cara que parece o Dustin do Stranger Things.
So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters. Acho guarda de Whiterun, acho lista desses caras aí. Ai, ai. And I did see in the Boa, trailer boa. dinosaurs with lasers, correct? Dinosaurs with lasers. Perfect. Cats with lasers. No, sorry, no cats with lasers. I'm so sorry to disappoint all of you. No cats with lasers. You have to settle with dinosaurs. You know, I saw the expansive tech tree show up in the game briefly, and I know that growing resources and tech is a huge part of strategy games. How does that function? Right, so part of these tech trees come from your origin race. They sort of represent the past of where you came from. They include new units, new modules for your units, like jetpacks for your troopers, orbital laser cannons you can launch from space, social doctrines, it's not all about war. And then the second part of your tech tree comes from your secret technology, and that's all about the future of your faction. So you can create like a combination between man and machine or man and computers. Others include doomsday technologies. Por que ele tá segurando as bolas? Vocês também não perdoam ninguém, velho. I love the details you're giving me of the horrors that await on the planet. The future is not a pretty place. Well, I want to ask about some of the combat that we saw. Because in a lot of strategy games, the combat can be very brief. It just, shows two armies pinging off each other. But I understand that the tactical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. All of your units which you've been putting together and built are now deployed. In turn-based combat, you can move them into cover, use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen advanced, you've got like a bunch of space dwarves in little metal suits that dig holes in the ground, like shoot from the holes. Maybe you've chosen the Kirko, sort of horrible alien bug monsters. They run forwards and slash people and puke acid on them, that kind of thing. I mean, how long do some of these battles wind up lasting? It depends. A short battle can be maybe 2 or 3 minutes, but at the end of the game, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. You've got orbital cannons blasting holes in the world, and that can maybe take 30 minutes. Well, talk to us about when we can play the game. Okay. The game is due this August 6th. It's going to be available on PC, multiple platforms, consoles, and it's available for pre-order now. Well, lovely. Hey, what's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me up on the stage. Okay, thank you. All right. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. And for our next game, Frankie, I have to ask you, what year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins torn apart Véi, essa mulher tá muito overexcited, velho. velho. A brave band of heroes cast the fury into hell, but little do they E know. tá fazendo um the sotaque nightmare is far da from Inglaterra, over. sabe-se lá por quê. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Sniper Elite 4. Rated M for mature. Véi, se tirar no saco desse cara, eu vou dar pau. Na moral. Porque vocês estão ligados que no Sniper Elite dá pra fazer isso, né? Cara, um zumbi que usa lança-chamas, parabéns, viu? Parabéns. Sniper fodão é assim, né? Tem que ficar tranquilo. Até o último minuto. Deixa os caras subir a escada.
Eu tô achando só que Sniper Elite eu acho que vai deixar de ser Sniper, pelo jeito, né? Nossa, o Sniper fez a coisa mais errada do mundo, ele foi pro chão, cara. Pro chão pra onde a horda tá indo, ele tinha que ir pra algum outro lugar alto. Carai. É o Hitler zumbi? Ah, eu tinha visto falando alguma coisa de Sniper Elite 4. Não, é isso mesmo, tá escrito aqui na tela. Será que é uma expansão? Zombie Army Dead War. A love letter to classic JRPGs. What's next for Warframe? A surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang. Baldur's Gate 3, and more. Eu acho que agora deve ser o próximo, o último bloco deve ser o último, né? Tô curioso pro Baldur's Gate 3. Nearly 100 years, the root have ravaged the earth. An unending assault without reason. We are victims to a hatred that we do not understand. This evil will consume our world and the countless worlds beyond. Unless you rise to meet it. A trial by fury and blood. O jogo tava tão errado o trailer que o Sniper é o último a ser mostrado da equipe. Esse daí é tipo um Dark Souls com armas, velho. É o que tinha aparecido no trailer mais cedo. A pegada vai ser essa. Ai, ai. Cara, depois de levar uma pedrada daquela ali, não tem como você sobreviver, cara. Sendo que, teoricamente, são humanos normais aí. Remnant, from the Ashes. Vindos das cinzas. Ah, é dos criadores de Sniper Elite. Pô, cara, mas tava com a logo do Sniper Elite ali, velho? Não faz sentido. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. So David, I want to ask right away, for those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes, what kind of game is it? So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across a bunch of cool fantasy worlds. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. And you start on Earth, but it rapidly changes. Tô curioso pro Baldur's Gate 3, velho. Eu quero que mostre um pouquinho de gameplay, velho. Porque a Larian Studios é foda, então tem potencial pra ser um jogo muito bom aqui. New bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, the NPCs, bosses, everything. You built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, hey, cara, boa sorte. O Red Dead não vai entrar em promoção tão cedo. GTA, o máximo de promoção que já teve foi a R$100 depois de já ter sido relançado no PS4 e no Xbox One. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world, and that's a big part of the game, just jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting gameplay experience? Yeah, the loot in the game is all legendary items, and it's tied into the dynamic generation. So if you fight a boss, or meet an NPC, or get a cool, unique side quest, it generally coincides with a cool, unique item. It might be a boss weapon, or a magical item, or armor. So if you play the game and you get all O que você achou de The Outer Worlds? Cara, eu gostei do trailer, mas não vimos gameplay, né? Já saiu antes, já, um bom tempo atrás. How does co-op function in the world?
So the game's full co-op Então from não deu beginning pra to achar end, muita jumping in coisa não. and the game's definitely slower Mas paced, pelo more menos ele vai sair difficult, esse ano. and you will die a lot in this game, so awesome. There's a huge advantage to bringing your friends to come in there and help you take down bosses or fight off different events or just generally progress through the world. Yeah, well, I mean, as a big fan of Bloodborne and Dark Souls, I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release date, and where can people go for more information? So Remnant's coming out August 20th on awesome. PC and Xbox and PS4, and if you pre-order the game now, you can actually get in early and start playing the game August 16th. Well, awesome. Ladies and gentlemen, David Adams from Gunfire Games. Thanks so much for talking to us about Remnant. And as we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be asking on stage the creative director of Borderlands 3 everything you Borderlands want to know. 3. Doesn't matter what platform you're on, just use hashtag Mande as suas perguntas sobre o jogo agora. Let's talk about our next title. This one was Enquanto vocês mandam as perguntas, vamos falar de outro jogo. at the PC Gaming Show here. Borderlands com certeza vai ser o último apresentado, entendeu? Então, por isso eles estão pedindo perguntas. Changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck-building roguelike where you don't just fight, but you also negotiate your way through a broken-down sci-fi world. It's going to be available on the Epic Game Store in one short month on July 11th in alpha. Let's take a look at some of the footage of what you'll be playing. Esse jogo aí vai estar disponível já, uma alpha já em julho. É um roguelike, vai estar na Epic Games Store, por favor. Ah, zoado. Você usa cartas até mesmo pro diálogo? Ah, é meio estranho, vai. Qual é a lição que nós tiramos desse trailer? Sempre converse, caras. Não caia pra porrada direto. Arranje amigos primeiro. O trailer foi bem feito. Não sei se eu curtiria esse jogo não, mas o trailer foi legal. Foi bem feito, foi bem feito. Griftlands. Alpha em julho. Planet Zoo is the latest game from the makers of the brilliant Planet Coaster. Please welcome Piers Jackson and Lisa Borens from Frontier Developments. Now, Piers, what kind of zoo are we going to be running here? So Planet Zoo is a new management sim game from us. It involves you building and looking after a modern zoo, and you get to look after the most authentic animals we believe you've ever seen in a video game. A lição do trailer, bata em grupo. Eu sou jogador de RPG, você acha que eu tenho skill para fazer amigos? Qual a lição do trailer? Você pode comprar pessoas com drinks e dinheiro. Todas essas lições são verdadeiras. Vai ter live da Nintendo amanhã? Sim. Tem tradução pro Divinity no PS4? Não. Agora um joguinho dos leão. Era Zoo alguma coisa que tinha falado. Cara, tão bonitos isso daí. Deve ser CG, obviamente, mas tão bonitos. Construa o seu zoológico dos sonhos. Ah, é tipo um Zooticon que tinha há muito tempo atrás. Talvez seja Zooticon até. Eu não lembro o nome aí que falou. Eu já joguei Zooticon há muitos anos atrás. Caraca, um aspirador de cocô desses. Tá de parabéns, cara. Ele sugou todo aquele caminhão de bosta de uma vez, cara. Não. Ai, ai. Tecnologia Stark naquela parada. Ai, ai. Olha o Kadita aí, urrando pro dragão. O filhotinho ali embaixo. Lisa, I love some of the animal shenanigans here. I mean, hippos pooing,
Adorable baby elements. It's absolutely brilliant. I can't wait to play it. But before we saw the trailer, Piers mentioned this is a modern zoo, but what exactly does that mean? So nowadays when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, you know, learning about conservation, you want to learn about the research that they're doing, you want to be educated. And these are all things that you're going to be able to do in Planet Zoo. And these ideas of the modern zoo is really what we take to heart, and we're going to be promoting, you know, the health and the welfare of your animals as the most important thing to do. And Piers, when can we see more gameplay, and when are we going to be able to get our hands on it ourselves? So we're obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't going to be able to see that. So we've recorded our presentation. Lisa's done a fantastic voiceover for it, and we'll be releasing that onto Frontier's YouTube channel. That goes live this Friday at 11 a.m. Essa faz mais meu tipo. Véi, vocês não perdoam uma moça que aparece aí também, cara. Caralho. Mas que belas coxas. Ah, meu Deus, velho. Vocês estão muito na bronha, velho, credo. Please welcome to the stage, gaming industry legend and Shenmue creator, Yu Suzuki. That is right. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Ih, caraca, Suzuki é nome japonês, hein? Ah, não, é um cara. Eu já tava prevendo os comentários aí. Virtual racing and virtual fighter Yusan also created the Shenmue series. And he's O here to pessoal já talk tá about pedindo pro guarda de Shenmue White 3 aparecer aí. right now. Take it away, Yusan. この場に立てて光栄です。Standing on the stage today. それと20年支えてくれたファンの皆さんありがとう。I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. The wait is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Eu acho que seu Kung Fu não é forte o suficiente. É Shenmue 3. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting. Nossa, velho, humilhou. Todo mestre tem que ser assim, tem que humilhar os discípulos. One even practiced atop this very boat. Non-Tren survived the ban and was passed on in this way. What did you say to me? Stop it. They threaten and extort money from shop owners, get drunk by noon, and cause trouble. Everyone in town is afraid of them. Véi, não sei se é impressão minha, mas as lutas estão muito zoadinhas. Caraca, mesmo que você vai se defender usando só a palma da mão, você tem que usar um mínimo de força. Do jeito que tá feito ali, parece que... sei lá. Eu achei estranho. A dublagem também tá excelente, viu? Carai. Sei lá. Tem muito fã aí do primeiro e do segundo e tal, mas... achei estranho o combate, velho. Thank you so much. Thank you, Yusan, for joining us today. Thank you. Cheers. Thank you, everyone. Thank you. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Opa, Baldur's Gate agora. Upcoming collaboration Deve between ser. Coffee Stain Studios and Lava Potion. Ah, não, não é não. Sinto cheiro de RPG, hein? É um orc que tá cantando?
Orcs cantam? Da hora, a musiquinha tá da hora. On them all during these final hours. We'll raise every bill to take back what was ours. Songs of Conquest. As músicas da conquista. Em outro fora de contexto isso daí é um tutorial de como conquistar as minas aí. Carl Topfeld. Hey, Carl. Hi, hey, thanks. I mean, let's just start off. For anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series, what is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer. And from there, you recruit your wielders. It's what we call our commanders. And you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world. They pick up resources to flag mines. And with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff. And that's kind of what you do. Adventure and strategy combined. Yeah, and you know, I know that part of the core loop is obviously get the resources to build up the township, but for what reason? Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense and health and so on. And they go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And well, you know, as someone who just Cara, eu não consigo dar opinião sobre esse jogo não. Até porque a gente não viu exatamente gameplay, né? What are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it. Vamos ver se vai aparecer o gameplay do Baldur's Gate aqui agora. Ou se eles vão mostrar só mais um trailer, né? Vai saber. Everything has an essence within there, sort of like the soul. So your troops, they have an essence. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence, with your wielders. Oh, I see. So if you want to like make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry. And maybe to ask a basic question, what if my opponent kills that cavalry? Triple A. Eu acho que só o Borderlands, cara. Todo o resto é 2 ou 1A só. Where can people go to get more information? And as always, when's it coming out? Late 2020. Oh, it's quite a ways off. Vai sair o ano que vem, 2020. And then you can play earlier. Well, as you know, I'm really looking forward to playing it, Carl. Thanks for joining us. Thank you. Tem alguma chance de sair alguma gameplay que nem a do ano passado de Cyberpunk? Não. Cyberpunk não aparece nessa E3 mais, não. Let's see what's in store for Vermintide 2. Vamos lá, outro jogo. Opa, não! Depois de hordas infinitas, não acontece nada, já que as hordas são infinitas, né? Na teoria, essa frase não faz sentido. Uma nova ameaça surge. Ratos? É você? Você é os ratos, é isso? Caralho, você tá do time dos ratos, parece, jogando veneno nos outros. Ou alguma coisa tóxica. Tem um novo personagem aqui nos comentários. Nazim Desumilde. Desumilde é foda, hein? Você vai muito no Distrito das Nuvens? O que estou dizendo? Certamente não. O Nazim é nesse nível mesmo, velho. Que cara babaca, velho. You can sign up now for the Vermintide 2 versus beta at vermintide2.com/version. Versus.
In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Talon Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Aspera. Futuro alternativo no qual a peste negra venceu a humanidade. We all know, reaching the Red Planet was not humanity's greatest achievement. Vamos ver aqui mais um jogo. Transferring the complexity of the human mind to machines was. So they can succeed where we fail. So they can build us a home on that distant, dusty rock. Today, Amy reaches Mars and begins their mission. Uma missão em Marte é o objetivo aí. Of course, I'm with you, Houston. Você vai colonizar Marte, é isso? Carai. Nossa, já me deu preguiça já. Olha o tamanho desse mundo, cara. Ter que colonizar isso tudo não, dá muito trabalho. No. In the Assassin's Creed universe, our next guest sent players back in time to rewrite history. No universo de Assassin's Creed, indie studio Panache Digital Games, he's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creative director and co-founder Patrice Desolé. Welcome, Patrice. Thank you for having me. I'm really happy to be here. I've been waiting 10 years to come back on a big stage at E3 showing off a game. Well, it's fantastic to have you back. I just want to ask, what inspired you to tell the story of human evolution? Well, when I started Panache, I needed a game, an open world game in which you can do a lot of things. You need a character in a 3D environment at first. And I said, oh, I'm the historical guy, I'm the historical dude, so I need an historical period. They said, oh, let's go back at the very beginning. It'll be easier to do, because I won't have to build a city, I won't have to build technology, and I was a bit naive, because we built Africa 10 million years ago. And that's not easy to build. It doesn't sound easy. I mean, how have you turned those themes into gameplay? Well, you play our last common ancestor, right, of all the big apes, and then you have to explore your environment, and eventually you expand your territory, you expand your clan. Ah, tem mais gente com preguiça aí também. Colonizar planeta é muito demorado. You play a group of badass character, and eventually you evolve into different species, up until Lucy the Australopithecus, roughly 2 million years ago. I imagine our ancestors had a lot more issues to deal with than we do today. There's going to be a lot more dangers in this world, so tell me a bit more about those. Well, it's all about from a prey to a predator. É aquele jogo, já tinha até aparecido em outra conferência, né? Aquele jogo que vai contar a história dos nossos ancestrais. Como foram evoluindo e tal. Não sei qual é que vai ser a pegada do jogo, né? Mas... That's the idea of Ancestors, the Humankind Odyssey. So, Patrice, ultimately, what is the key to evolving your clan successfully? Curiosity. You need to explore, because, you know, I made a game about characters and you needed to follow the story I wrote for you. This time, you're basically writing the story, right? There's no story per se inside. It's not about going and see mission givers. It's not Eu também acho, essas entrevistas são bem chatas. Se fosse só jogo em seguida de jogo, a conferência ia ser bem mais legal, velho. Can you survive like our ancestors did? And that's the question I'm asking the players. It'll be for you to answer that question August 27th. Well, I was going on PC first. I was going to ask you when we can see it, and you answered my question first. Thank you so much, Patrice. Nossa, eu tô com sono, mano. Bethesda não me deixou dormir essa noite não, credo. Só de raiva.
Chess, xadrez? Então eles só querem literalmente finalizar a história de Shenmue, por isso o gameplay tá igual de 300 anos atrás. Pô, cara, o gameplay tá realmente zoado, eu achei. Se prepara pra comprar com a cara da boa até a conferência do Ubisoft. Ah não, velho, eu acho que vou ter que dar uma paradinha aqui agora, velho. Acabando Borderlands aqui. Ainda tem um Baldur's Gate, né, que não mostraram. I'm the CEO and Ainda. founder of Dragon's Game. Dragon's Game is a game developer and publisher, comes from China. I'm so happy to be here. Cara, vocês estão ligados que existe uma real possibilidade da melhor conferência da E3 ser ou Ubisoft ou ser Square This is Enix? really exciting moment for us. Carai. As the trailer says, this is a real engaging game of auto chess. Dragon's Den now is working with the creator of auto chess, Jodo Studio. Cadê o vídeo de Stormcloak ou Imperial? Vai sair depois que acabar a E3, cara. Ainda tem que fazer ele ainda. Vai dar um trabalho, mas ainda sai essa semana lá pra sexta, deve sair. Esqueceu da conferência da Microsoft. Não, eu só não achei ela nada demais também. Obviamente não foi ruim, mas ela só mostrou CG. Não mostrou gameplay dos jogos. Mostrar CG pra mim não adianta muito. With the help of Epic Games and by the power of Unreal, I believe we can finish our job. Não tô falando que a Ubisoft é ruim, eu não falei isso em nenhum momento. Eu estou falando que a gente está num mundo surreal que a conferência da Ubisoft pode ser a melhor de todas. Quem diria isso? I look forward. Geralmente as melhores conferências são da Ubisoft. Ah, não acho não. Geralmente ela faz até boas conferências, mas... Thank you, Loring Lee. Yeah, cool. Thank you. Thanks so much for sharing the news with us. Once again, Auto Chess. Cara, mas a gente nem sabe como vai ser o jogo dos Vingadores, cara. Pode ser uma merda, vai saber. With Frankie up above. I understand it's an inspired indie game. We'll find out, Sean, because one of the things we love about PC gaming is the way that game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Crystals is a great example of that. Oh, onde você viu o gameplay do Gear 5? Só teve aquela CG da mulher com as cabeças saindo da cabeça dela. E o do Halo não mostrou gameplay, cara. Mostrou só uma cena na nave ali. Isso não é gameplay assim que eu tô falando. É gameplay realmente da parte do combate, pra ver como tá o jogo. A da Devolver até foi legal, só que foi 20 minutos, né? Vamos ver o que vem aqui agora. Não faço ideia do que. Opa! Uma carta para um clássico RPG. Falou RPG, chamou minha atenção. Se tiver dragão, então... Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to fight? Experimente o passado, o presente e o futuro. Então tem viagem temporal, então, simultaneamente. Ah, a tela se divide e você consegue ver os 3 tempos. No mínimo é interessante a ideia. In PC gaming, it's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average, you know, Glock, really. No, it's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Baldur. A brutal, heavy metal. Ah, é verdade, cara, você tá certo. Teve gameplay do multiplayer do novo modo. Você tá certo, eu tô enganado mesmo. Eu tinha me esquecido, esse daí teve gameplay mesmo. Get ready to rip the galaxy a new wormhole from publisher Big Sugar. This is Baldur. Tá bom então, né? Aquela arma bizarra ali.
Uou! Caralho. Da hora, da hora. Um jogo com trilha sonora bem rock, pesada. E bem violentíssimo. Não, mas eu tava falando aqui, você tava certo, eu esqueci desse gameplay do Gears mesmo. Esse daí realmente apareceu, só que na minha cabeça eu não tava me lembrando. Você tá certo. Então assim, mostrou o gameplay praticamente que só do Gears, entendeu? Se eu não me engano, do Dragon Ball também apareceu lá 1 minuto lá. E do Ori apareceu contra alguns boss um pouquinho. Mas foi só. O resto foi, acabou que foi tudo CG. Até então foi a melhor conferência ainda, porque as outras duas foram uma merda. Mas... is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me, o Game Pass pra PC foi uma coisa boa mesmo. Só que já tinham anunciado de manhã, porque as pessoas aparentemente são burras. Elas anunciam as paradas antes do show da E3 no mesmo dia. Igual hoje, também já anunciaram já a data do Final Fantasy VII. Muita gente já falou, ah, foda-se a conferência da Square Enix então à noite. Não vou perder tempo vendo. Parece que as pessoas são burras, velho. Na moral. Por que ninguém me contrata para ser o gerente de marketing dessas coisas, pô? Well, I mean, I want to start right off with Mose. Tell us everything you can about her. Okay, yes, I'll tell you everything I can. So Mose, again, like I said, she's a mech pilot. She has this big mech. It's called Iron Bear. She gets into Iron Bear. Yeah. You know, we have multiple action skills, which means that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. You know, if you want to barbecue your enemies, something like that. Oh, so, nice. You know, yeah, Mose is a terrifically fun character for us right now. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into 2 categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems in the game? Yeah, so let's talk about grenades, like one of my favorite Eles things têm that we medo don't de talk about a lot. vazar. So in the past, Cara, we've mas had grenades that they've qual o had, like, sentido one deles thing terem medo de they can vazar, então eles vazam? stick to different things, you know? Você entende? Yeah, É this time we're estúpido. combining, like, all of those things. So, Seria for melhor instance, the correr other o day I was risco. Se playing, alguém vazar, ia ser encarado como rumor. Primeiro que ninguém ia ter certeza. Todo mundo ia querer ver no final da noite ainda a conferência para poder garantir. Qual é o sentido de, eu tenho medo de vazar, então eu vazo? Eu tenho medo de morrer, então eu me mato de uma vez. Não faz sentido. Não faz sentido. Deu uma bugada aí a I conferência. also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? Exatamente. Parece que eles esquecem que eles têm uma conferência mais tarde para revelar as informações. Sim, eu fiquei chateado de não ter Dragon Age, não ter Starfield, não ter The Elder Scrolls. Se vazar é melhor ainda. Eu acho que não atrapalharia. Ih, carai. Cara, é da conferência mesmo, tá? Não é eu não. Questions unrelated to loot. Well, there's going to be a single player campaign. What's going to be happening after the campaign? What are some of the beyond the single player, maybe end game content that you can talk about? All right, in-game content. Okay, well, it's E3, so I'll give a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember Badass Ranks. Badass Ranks, you can get, it's basically kind of an infinite progression system that added to your stats. Yeah. We doubled down on that. We have what we call Guardian Rank. And Guardian Rank not only has that infinite progression, but it has skills and different skins that you can open up as you go through. And the cool thing about that is, like, every character that you play on Vampire Bloodlines 2 já saiu um trailer da versão estendida. Depois eu vou ver. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid fire questions. Pensa um pouco, ainda pode ter Dragon Age na da Ubisoft. Eu acho que isso tá querendo forçar só um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Agora a conferência do ano que vem eu acho que vai ser muito boa, velho. Porque igual comentaram aí agora mesmo, vão querer jogar tudo pra nova geração já, né, cara? O novo Dragon Age com certeza, Starfield a gente já sabe que é. Outros jogos aí possivelmente devem aparecer mais no ano que vem, que já vai estar próximo de sair os próximos consoles. First from Castor, how will you be handling multiplayer? Multiplayer, we will basically be allowing anybody to jump in at any time. So
Awesome. From MHL Animations, can I pet the gun? Great question. I'm not here to judge what you do with your gun, so that's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. Oh, you tease. Sorry. All right, from Ironic Sanguine says, is Tiny Tina going to be seen fighting alongside the Vault Hunters? Yes. Não, a Sony não vai ter conferência esse ano, cara. O que ela tá fazendo, sei lá, mais ou menos uma vez por mês é um evento próprio. Ela mostra lá meia dúzia de jogos lá e Will we see golden keys and só or isso. ship codes for Borderlands 3? Absolutely. Will there be duels? Yes. Other kinds of PvP? Vamos ver da Ubisoft, velho. Tô mais ou menos empolgado aqui. And also maybe. Perfect. Yeah. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely, right from the start. Perfect. And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019, September 13th. Perfect. Borderlands.com for more information. Thanks so much for joining me on stage. John, thank you. And once again, if you have not seen all the setups in downtown for Borderlands 3, they're beautiful. Our next game, we're going to be revisiting a guest that we saw earlier in the show. He's upstairs with Frankie. Nosso próximo jogo vai ser um jogo que a gente já viu mais cedo no jogo, aqui na conferência. Nossa, mas é muito vergonha alheia. Sorry. Hello. I was just, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know what you think, John. Meu Deus. I think you look really sharp, as always. Eu acho que aquele primeiro jogo da conferência, que era do cara que é o vilão lá, Evil Genius, né? Sei lá, tinha um tubarão lá no meio. Now, last year, we revealed Man-Eater Agora é que nego vai ficar na mão aí mesmo com essa mina, viu? Agora fantasia pra todos os feitiços aí agora. Open world action RPG, or Shark PG as we call it. You start as a small baby shark pup, and you have to survive in this harsh world and try to eat your way to the top of the ecosystem. The three words that we think sum the game up the best are eat, explore, and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Well, let's meet him then. Let's take a look at the new trailer. Ó, o estilo musical já foi bom. Muito bom. Gostei do estilo desse redneck aí. Muito bom, velho. Cara, por que esse tubarão tá frenético ali atrás? Que porra é essa, velho? Eu acho que esse é o jogo que mais me chamou a atenção na E3 até agora. Definitivamente, tô falando muito sério, cara. Por que ele ataca tudo menos esse cara? Se você vier mais perto com essa câmera, você tá fudido. Ele não viu nada que o tubarão fez. Comedor de homem. Man-Eater. Comedor de homem. E de gaivota também. Caralho, velho. Muito bom, velho. Eu curti muito o trailer, cara. Escolheram uma música muito boa. Ai, ai. Pete is a best fisherman in the Gulf, best Muito shark fisherman. bom, velho. He'll tell you he's the best shark fisherman. And he disfigures our baby Olha os shark comentários. Opa, ela ficou bonitinha com essa roupa. He's not a very nice guy. Now the story of Man-Eater is told through the lens of a reality show called Shark Olha o Hunters vs. fetiche. Man-Eaters. And it follows Pete and the player shark on its adventures. And you know, it's a really, you know, it's a very exciting way to tell a story. And based on that trailer, to be honest, John, it looks like your main goal of the shark is to just bite everything. Cara, esse trailer foi o melhor da E3, cara. Tô falando sério. That is the name of the game. And Disparado. we'd like to think of the game as a shark-tastic fun action game. It's like GTA if you Eu were quero a que shark. seja um jogo sharktástico, tipo de fantástico, entendeu? Shark é tubarão. É que eu falo assim, em vez de fantástico, eu falo, quero que seja um jogo tubarástico. Nossa, que piadinha. Ai, caralho, So there's a lot of exciting things that you can do in the game.
Como eu já tava adivinhando, o nego não ia perder nos comentários aí com ela de tubarão, velho. So there's 3 facets to the Shark PG elements of the game. There's growth, there's life phases, and there's evolutions. So growth comes about through eating things, nutrients, people, whatever you can find. And that's kind of like your XP in the game. That allows you to level up, your shark will grow a little bit, you'll get more powerful. And then at key phases that we call life phases, you'll make a big jump. So let's say you're a brooding teenage shark, and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in power and capability. And then, as you reach these life phases, a mina tá vestida de comedor de homem. O que isso significa, cara? Não sei. Não faço ideia. Or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights. Or you could get mutated lungs that allow you to Será que o guarda encontra o Insta dela? Cara, já foi encontrado há bem tempo atrás aí já. Agora que eu fui ver o gameplay de fundo, você realmente controla um tubarão, mano. Você dá rabada nos bichos, velho. Muito bom. Ele falou RPG ali? Esse jogo é um RPG de tubarão? Não, agora eu vou ser obrigado a fazer vídeo deles aqui no canal. Não é minha escolha mais. Eu estou obrigado agora. You know, one of the absolute best parts about being sponsored by iWin for the PC Gaming Show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the best-selling PC games of all time, selling almost 30 million copies. And part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that the developers Relogic continue to add content, going from 250 items at release to now over 4,000. Tinha que ter uma propagandinha paga aí, né? Let's take a look at their penultimate expansion coming up, Terraria Journey's End. Cara, eu fico pensando quem patrocina o evento da PC. Por exemplo, o da Ubisoft, a Ubisoft faz com o dinheiro dela. Quem paga o evento do PC? Será que, sei lá, as placas de vídeo se unem? Cara, ele dá um peidinho pra voar mesmo? Ele tem uma mochila jato ali, alguma coisa assim? Caralho, velho, ela jogou um bichinho e você controla o bichinho? Não entendi, não entendi. Eu não tô entendendo nada, nada. Nada. O cara errou todos os tiros ali, né, velho? Looking at is a game that is the spiritual successor to her story. It's called Telling Lies by Annapurna. O pessoal já tá pedindo detonado do Shark Simulator lá. Game director Sam Barlow and actor producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Thank you. Nice to be here. Yeah. My main man. Now, if you haven't played her story, you totally should. It's fantastic. I want to note. Estão falando que a Epic pagou a maior parte aí. Esse ano faz sentido, e nos outros, será? Eu acho que foram as produtoras, as empresas que fabricam as placas de vídeo, alguma coisa assim. As placas de vídeo se unem. Foi mal falado aquela hora, vocês entenderam. Which contains secretly recorded intimate and private conversations between our 4 characters. A plateia tá morta nessa conferência, velho. É porque eles não são sintéticos. Essa conferência tem humanos assistindo. A da Bethesda eram sintéticos, entendeu? Isso explica tudo. Vamos lá, mais um. Cara, depois daquele trailer de tubarão, nada mais importa, velho. Vai ser um daqueles jogos de descobrir mistérios pelo PC, pelo celular, alguma coisa assim. It's late.
Esse tipo de ideia é até interessante. I don't love you and I don't miss you. You already know too much. Cara, o nego deve estar na mão aí já nesse momento, já nos comentários. Eu já tô prevendo já. It's late. I gotta get her in the bath. Alright, love you. Love you. Cara, a verruga dessa mulher é muito grande, velho. Ela tinha que passar um calonate, velho. Eu tinha também umas e tirei. Was with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. I guess I still carry a torch for her, which makes me an incurable romantic or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. A man died in my house at work today. Eu tô me lembrando só de um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris que tinha uma mulher com verruga, ele fazia milhões de piadas, cara. Sam, I got some questions for É you. muito bom, velho. About what we've just seen. Talk to me about the mechanics. I saw, the subtitles up, highlighting, and it was loading more video footage. What's going on? So what we do in Pro guarda achar os coisas dessas daí agora é muito mais difícil, né, mano? Pô, elas não são apresentadoras, elas só estão no vídeo, ele teria que... Caraca, não rola. Paying close attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening to names, people, places, and with that information, you're going to use that to find more clips, dig into those, and over time, kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open world video game. Well, a lot of times with open world video games. Pô, ele tá falando que é tipo um open world, ele tá falando do último jogo que apareceu? Pô, aquele era um jogo de vídeos, cara. Provavelmente de investigação. Como que é um open world? Um mundo aberto. Caralho. O pessoal tá falando que a última lá era do Westworld, ela era mais gatinha mesmo. Mas o povo tá muito na mão aí, velho. Nunca duvide do potencial do guarda. Que jogos tiveram até agora? Cara, só um importa na real. É um simulador de tubarão, velho. Só esse importa. O resto, foda-se. Not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so, for the most part, that's how we shot it. Obviously, when you're shooting a movie or a TV show, and in this case, a game, you're going to be shooting out of order. But we actually stayed pretty linear in how we approached the story. We went after it like all the other times we're actors. We just went after intention and what do we want and o guarda podia achar o Insta do Hierarch. Caras, é Hierarch 29 até. Eu instalei ele ontem, praticamente. Eu tinha criado ele antes até, mas ele começou a ser efetivamente utilizado aqui ontem. Hierarch 29, se por acaso tu quer ir lá. Não faço ideia do que vai ser feito lá, mas... Very soon, I promise. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam, you can wishlist it on Steam. We all love Steam. Tinha uma moça naquela verruga. A verruga tava em 8K. Pô, é mesmo. Ontem teve o simulador de avião já e hoje o simulador de tubarão, mano. Now, up on the balcony, Frankie's going to be talking to us about a game that my friends, year after year after year, keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, one of my favorite parts of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mum Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at what we've been calling tem Twitter. Cara, eu acho que também criei um pro canal, deve ser o mesmo nome. Deve ser Hierarch 29 também. Só que eu nunca usei. Cara, eu sou um ser das cavernas. Eu não uso nenhuma rede social. Só o WhatsApp me satisfaz.
O jogo de peso pode vir na conferência da Ubisoft e da Nintendo e da Valve talvez. Da Nintendo eu acho que não vai ter nada novo, ela já falou os 3 jogos que vão aparecer, Pokémon, Mario Maker 2 e mais algum que eu não lembro. Agora da Square hoje tem do Vingadores e da Ubisoft sempre pode ter algumas coisas, né? Vai ter o Watch Dogs 3, pode ter um Assassin's Creed, vai saber. Tá rolando o Warframe aí. Nunca joguei. Não tenho o que dizer. Rebecca, it must be so exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff that players are going to be able to experience. I wasn't shaking before we started talking, and now I am because it's real, because, you know, Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the Space Ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore the solar system with and take down the bad guys. And when are fans going to get to see more? Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our keynote. Pokémon vai salvar a E3. Nossa, sem perigo, mano. Obviamente que vai ser um bom jogo, mas já foi anunciado. Obviamente o gameplay vai ser muito parecido com todos os anteriores, assim como foram todos. Então, não. Well, thank you so much, Rebecca, and good luck with TennoCon on July 6th. Thank you. Eu só consigo olhar para os olhos do robô da camisa da mulher. Gloriously strange is our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential-based jazz odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually blown my mind learning about this one. Buckle up, everyone, because we're about to get bonkers with Genesis Noir. O guarda de White não achou o coisa aqui. Ai, caralho, velho. É muito sério. Ai, caraca. Deixa eu checar aqui. Pelo que parece que tá certo mesmo. Cara, você é muito bom, mano. Esse é o seu papel principal daqui pra frente, velho. Caras, ontem eu tinha colocado uma foto do action figure do Geralt, sim, cara. Todo mundo que entrou viu. Deixa eu ver aqui, eu acho que deve estar lá. Não sei, cara, eu não sei nem mexer nessa bodega, velho. Ainda tá lá, velho. Tá no story, né? Que fala. Sei lá. E da camisa, dá sorte ainda. Genesis Noir's beautiful, stylish art. The next game we're going to take a look at is the twist on the stealth genre. It's called El Hijo, where you play as a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys and tricks to avoid monks. Let's take a look at this gorgeous spaghetti western inspired project from Studio Handy Games. Ah, tem o guarda de solitude agora também. Pô, muda sua imagem, cara. Põe um guarda de solitude, velho. Pô, a gente já tem o guarda de Whiterun aqui, velho. A gente já tem o guarda de Whiterun, tem que ter o guarda de solitude agora também, pô. Muda sua imagem aí, cara. Tem o Nazim Desumilde. Tem o Sr. Kadit. Tá cheio de NPCs de Skyrim aqui. Não, eu não tava confundindo, não. O guarda de Whiterun realmente mandou coisa da mina lá. Eu vi o dele primeiro, entendeu? Agora temos uma competição entre guarda de Whiterun e guarda de Solitude. Como os guardas de Whiterun são efetivamente como os de Windhelm, a gente pode dizer que vai começar uma guerra civil aqui.
Tem um guarda de Riften aqui também. O guarda de Riften é filha da puta, velho. O guarda de Riften é um chantagista. Ele tenta te catar uma grana pra você entrar na cidade. O guarda de Riften, ele não vale nada, não. Rinha de guarda. El Hijo, once again, is the title of the trailer we just saw. For our final guest tonight, please join me in welcoming from Larian Studios CEO Sven Vinke and from Ainda não teve Baldur's Gate, cara. Eu não sei lá quando vai aparecer. Mas vai, porque apareceu o trailer dele no começo da conferência. Now, this was only just recently announced. How did this partnership come about? We went to see Wizards of the Coast at the end of Divinity Original Sin 1. Yeah. That was back in 2014. And I tried to convince them back then that they should give us the Baldur's Gate 3 license. And they said, yeah. And but we had a long chat about what the vision would be for the game. And then, o guarda de Riften só passa o Instagram se você pagar uma taxa antes. 2016, I get a phone call from Mr. Stewart, who's the big boss, the head of Dungeons and Dragons. He said, you need to come to Seattle right away. Poxa, gente, vocês que estão por conta aí, criem perfis interessantes iguais a esses, cara. Guarda de Winterhold, guarda de Riften. Ai, caraca. O General Tullius também tá por aqui, ó. Cadê o Ulfric? Ele passou por aqui. Ah, ninguém é muito criativo, velho. Agora vai aparecer o Baldur's Gate, caras. Vamos ver. So it just means so much to us. Baldur's Gate, it's, you know, such fantastic storytelling, and it's so exciting to see it come to not only a new generation of gamers, but for the gamers who remember the 20 years it's been since the original, the first two in the series. So it's incredibly exciting. Eu vou fechar o portão. Quero ver os zoeiros entrarem na minha cidade. Cara, desculpa os outros aí, mas o guarda de Whiterun é o melhor, cara. Eu sou seu fã. Ai, ai. Obviously, you're going to go to the city, because we start with the city. You start outside of the city, actually. There's going to be mind flayers. They're very nasty. You are seeing in the trailer the process of ceremorphosis, as we call it. It's accelerated, so that's not normal. Yeah. And you're going to see a lot of iconic creatures, iconic characters, iconic places. Eu tô esperando pra ver se vai ter gameplay, velho. I'm curious about some of the gameplay elements because obviously, you know, there's just been a big resurgence of Dungeons and Dragons, tons of broadcasts on Twitch. I mean, how do you translate some of the insane things that players want to do into, you know, what has to be a structured computer game? So we started with the player handbook, which is basic rule set of Dungeons & Dragons. Which player handbook? Which edition? 5th edition. 5th edition. Right. Yeah. And so we ported as much as we could to the video game. We looked at what worked really well. We looked at the things that didn't work that well because it is a video game and this was made for tabletop gaming. And so we started modifying those things, and then we had to add things on top of it because if you play tabletop, you have a game master, and you say, "Well, I want to do this." Yeah. And then the game I want to master start a fight with a pigeon. And he's like, "Okay, roll for dexterity." Exactly, that's it. So we had to add systems to make that possible within the game. But we've gone very, very far. Yeah. I mean, can you give an example of like a crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game? Well, I could, let's say that we get into a fight because you ask a nasty question, I don't want to answer it. And I take the chair over there, I put it on fire, smash it on your head. Well, just as an example. It's just an example, this is fine, we're just talking, These are things that we have to put systems into the game for to do it, which are not necessarily going to be described inside of the book. Interesting. And I mean, like, Mike, in terms of your role, speaking to Larian Studios, you have tons of data of all the Qual o melhor RPG dos últimos 10 anos? Skyrim tá com 66%. Mas acabou de começar, o Witcher ainda vai subir muito aí, certeza. Caralho, o Witcher tá na frente, velho. Divinity Original Sin 2, pô, o primeiro é melhor, velho. So working with Larian and working with Sven, a lot of it was just opening up that toy box and sharing it. Porra, Dragon Age... mas escolheram 2, né? Agora que eu fui reparar. Pô, por que puseram Dragon Age 2 ali no meio, cara? Vai tomar no cu, velho. Eu ponho o Origins ou ponho o Inquisition, pô. O 2. Caralho. You know, what does it mean in terms of the story for each character race, each character class, so that if you have your favorite class and it's in the game,
you really feel like you're taking on that role that you love so much from the tabletop. It's really coming to life in an authentic way in Baldur's Gate 3. And we're going to talk in a moment about Baldur's Gate 3 release dates and whatnot. But we have a second game that we want to talk about on a new technology known as pencil and paper. I understand that there is a tabletop prequel coming for Baldur's Gate. Exactly. So in Baldur's Gate, we think there's one saga, all the different games coming together to tell one grand story of the city. So on September 17th, Pior que o Dragon Age 2 ainda teve acho que 1 ou 2% de votos ali ainda, né, mano? Caraca. It is the next chapter in the Baldur's Gate saga, and it's a prequel to Baldur's Gate 3. So if you haven't played a Baldur's Gate game since Baldur's Gate 1 or 2, this is your chance to check out on the history. It's been about 100 years since the events of Baldur's Gate 2. Yeah. So this will give you a chance to check in on the city, to see what's going on, its current state, who the movers and shakers are. We also feature a complete levels 1 to 13 campaign that takes you from the mean streets of Baldur's Gate to the depths of hell itself. And sort of pose to the players a question, do you want to redeem Baldur's Gate or send it to damnation? So we're putting that right in players' hands to make that choice. Well, I have to ask Sven, it's a question on a lot of people's minds. What can you talk to us about expected release time frames? So people have been waiting for it for a long time. Yeah. They're going to have to wait a little bit more. Pô, já acabou. Para mais informações, vai lá no site. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And then when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting a long time. And I think I speak for a lot of people here when I say, take your time. If the Divinity Original Sin games are any indication of the quality, it's going to be fantastic and worth the wait. Gentlemen, thanks so much for joining me on stage. Thank you very much. Thank you. Ben and Mike, talking about Baldur's Gate 3. Véi. Goodbye. Goodbye, guys. Why are Não they tô leaving? acreditando, Well, véi. it's Pra que because fizeram the PC isso? gaming show has officially concluded. Let's bring up on the stage the fantastic Frankie Ward. Come here, Frankie. Hello. Well, thank you so much, Sean. Hasn't this audience been absolutely fantastic today? Guys, thank you so much for coming out to the 5th annual PC Gaming Show. Pô, foi só isso mesmo? Enormous thanks to all of you who tuned in live. We want to, of Caraca. course, thank all of you who personally showed up this morning, and of course the sponsors who helped make this possible. Epic Game Store, iWin, Frontier, Funcom, Paradox. Ô, guarda de Whiterun, vou te passar uma missão difícil. Arruma um gameplay de Baldur's Gate 3 pra nós aí. PC gaming is a platform, it's not a publisher or developer, so these sponsors are essential. Missão fácil não rola. Eu tô passando uma missão Thank you so difícil pra você. And I gotta ask, Frank, any titles you're excited about? Well, I do love a baby elephant, so definitely Planet Zoo, and slightly more awkwardly then I also want to eat things. Maybe elephants included, so man-eater, of course. I'm personally looking forward to Songs of Conquest, and as you heard, there's games coming out all across 2019 and into 2020. We hope you all have a fantastic E3. It officially begins tomorrow. Big shout out to all the other press conferences. Hello again, Drop Frames. Good to see you 2 years in a row. We hope you all have a fantastic time at E3 and go play some games. Depois dessa eu vou invadir See you next year. Whiterun. Bye, bye, bye. Thank you so much. Goodbye. Ai, ai. O guarda de Whiterun colocou uma propaganda aí. Compre meu brinquedo e ajudem o orfanato de Riften. Muito bom. Aí quando você abre, se alguém aí não tiver querendo entrar, tem um Funko, aquele bonequinho cabeçudo do guarda, velho. Ô, vou ter que comprar uma porra dessa, velho. Só tem 3 de resto, mas pô, $50, $45 pra ainda pagar a taxa é foda. Ô, vou ter que comprar uma coisa do guarda de Whiterun, velho. Caraca. Cara, muito bom, velho. Ai, ai.
Não teve Vampire, teve sim. Ó, tem um guarda de solitude aí já, cara. Ah, não, já tava antes. Ele mudou a imagem. Boa, boa. Com essa imagem agora ficou 1000 vezes melhor, pô. Ai, ai. Pô, mas esse guarda não é de solitude, velho. É? Tô achando que esse guarda é um guarda normal, mano. Não, pior que é. Pior que é, pior que é. Eita, o que tá passando aí no filme? O que é isso? Em 2019... Não, isso aqui é vídeo de terceiros. Volta aí. Caras, eu vou já terminando essa live aqui também já. A tela ficou preta, então deixa ela preta aí mesmo. Eu vou terminar ela aqui porque daqui a uns minutinhos eu já volto já pra do Ubisoft, velho. Vou parar só um cadinho, velho, pra comer alguma parada ali. Olha os guardas marcando um encontro aí, velho. Deu match, deu match. O guarda de White mandando pro guarda de solitude. Vamos na taverna hoje? Ah, deu match, cara. Ah, minhas lives estão reunindo as pessoas aí. Ai, ai. E o de solitude respondeu: chama de Rifting pra ver se ele arranja uma grana pra nós. Vai dar suruba aí, cara. Ah, meu Deus do céu. Fica até a do Ubisoft. Caras, eu vou sair rapidão, mano. Até porque separa as lives pra quem vai ver depois, assim, fica melhor. Daqui a, sei lá, 10 minutos eu volto, velho. Relaxem, relaxem. O tio da cocada, pelo jeito, não vai passar hoje. Ai, ai. Deixa nós conversando. Cara, vocês podem ficar conversando, mas a live eu vou ter que encerrar. Os guardas vão pegar ela em Whiterun de jeito nenhum. Tá louco? Eu tenho a chave da Breeze Home. Muito bom, velho. Cara, os guardas são muito bons, cara. Ah, meu Deus. Ai, ai. O Partunax apareceu também, cara. Muito bom, muito bom. Véi, eu vou fechar aqui, sério mesmo. Daqui a, sei lá, 5 minutos a 10 minutos eu volto aí. Espero que os guardas não peguem minha esposa, o nazinho desumilde aí. Caraca, velho. Isso tá surreal. Eu devo ser muito mongol pra tá rindo tanto disso. Eu não vou pra Whiterun nem fudendo. Velhos, daqui a 5, 10 minutos eu tô de volta aí, tá? Rapidaço.